braços de amor me esconderei. Atrai-me, diga eu quero me entregar. Eu quero derramar a minha vida em teu altar. A minha vida em teu altar. Prontos para ouvir a palavra de Deus? Pega a palavra do Senhor. E vamos abrir, por favor, no livro de Juízes, e no capítulo de número 8, e no versículo de número 4. Há uma revelação, várias revelações de Deus para a tua vida aqui neste livro. Juízes capítulo 8, versículo de número 4. Ao encontrar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra, e se houver, vá desta pessoa, divida com ela a leitura. Vamos deixar todos compreenderem o que será lido e estudado aqui neste lugar. Está escrito assim, amados. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Eu vou ler mais uma vez. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Você crê que essa palavra vai falar comigo, vai falar com você, vai falar conosco? Então eu vou ler e você repete em seguida. Diga comigo. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amém? Não importa se você está cansado, se você está fraquejado, está fraco na fé, esmorecido. Não importa se você não está aguentando mais, você tem que acreditar que mesmo mediante tanto esforço que você está fazendo, Deus vai te fazer alcançar a vitória. Amém? Você tem que continuar perseguindo o teu alvo, o teu sonho, o teu projeto. Não desista. Amém, igreja? É melhor perseguir do que ser perseguido. É melhor perseguir o sonho do que o inimigo, o diabo, está nos perseguindo. Você crê que o Espírito Santo está falando conosco? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta mensagem a melhor salva de palmas. A mais perfeita e a mais sincera. Vamos aplaudir de todo o nosso coração. Abra a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, abre os céus de Alagoas, Maceió, para receber a adoração da tua igreja. E aqui no Nordeste, envia a tua palavra com poder e autoridade. Que o homem diminua, que o Senhor cresça e que a tua palavra vá e produza o resultado.
para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Oh glória, sem a tua palavra nós não somos nada, Senhor. Pode sentar. Tome teu assento. A história de Gideão, se você parar para analisar assim de uma maneira bem clara, você vai perceber que ela mostra uma certa predileção de Deus em atuar com gente pequena, em vencer com gente fraca, transformando essa pessoa numa pessoa forte. Sabe, é uma coisa que está dentro de Deus. Deus gosta de pegar o fraco e transformá-lo em forte. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus faz isso. Ele gosta desse desafio de transformar uma pessoa. Ele pega um bêbado, ele pega um drogado, ele pega uma prostituta, e ele liberta essa pessoa, modifica o seu caráter e faz dela uma mulher de Deus, um homem de Deus, um vencedor na vida. Deus gosta disso. E você pode analisar dentro da palavra vários exemplos. Você percebe que quando ele escolheu nascer aqui na terra, ele escolheu nascer justamente na menor cidade do país, em Belém. Por que ele não escolheu nascer em Roma, por exemplo, que era a capital do Império Romano? Por que ele não escolheu nascer em Jerusalém, que era o centro da Palestina? Ele escolheu a menor cidade da nação, Belém, e fez dessa cidade uma cidade famosíssima até hoje. Se você também parar para analisar, você vai ver, na história da esposa de Isaac, que a esposa de Isaac, ela tinha 2 bebês na barriga. Um seria grande e o outro seria menor. E Deus vai escolher trabalhar com o menor. Ele gosta de pegar a pessoa que é fraca, ele gosta de pegar a pessoa que é abandonada, injustiçada, o menorzinho, e transformá-lo no maior. Está dentro de Deus isso. Davi era o menor da casa de Jessé, um irmãozinho esquecido, um rabisco, um menino que estava abandonado atrás das ovelhas, das malhadas. O próprio Deus disse isso para ele, que nem o próprio pai se lembrava dele, rejeitado até pela família. E quem foi que Davi se tornou? O rei de Israel, porque Deus fez isso com ele. Ele pegou Jefité, que era chamado de filho da prostituta, que foi rejeitado desde a infância, expulso pelos próprios irmãos que não queriam que ele herdasse a riqueza do pai. E ele mudou a vida de Jefité e transformou ele em um juiz da nação. Ele transformou a vida de um homem chamado Otiniel, porque Otiniel era canhoto. E ninguém queria um canhoto no exército, ninguém gostava de dar trabalho para um canhoto. Um canhoto na época era muito discriminado. E ele pegou Otiniel e fez Otiniel vencer o Eglon, o rei inimigo, e fez dele o juiz de Israel. E a história de Gideão é um clássico. A história de Gideão todos já conhecem. O menor da família, o mais pobre da cidade, e Deus mudou a vida de Gideão. Quem aqui, fala sério, quem aqui se sente fraco? Levanta a mão. Pastor, tem hora que eu me sinto fraco. Quem se sente pequeno? Levanta a mão. Quem se sente o menor? Levanta a mão. Então, parabéns, porque Deus escolheu você para trabalhar na tua vida. Você é a pessoa predileta, preferida para Deus trabalhar. E Ele ama pegar você, tirar de uma posição menor e te colocar numa posição maior. Gideão era o mais pobre de Manassés. Eu não sei se você é o mais pobre aqui de Alagoas. Gideão era o menorzinho da casa do pai dele. Eu não sei se dentro da tua casa, na tua família, você é o menorzinho.
mas eu sei que você se sente pequeno. E se você se sente pequeno, você é especial para Deus. Você tem algo que Deus, Ele se sentiu atraído. Deus se sentiu atraído por você. Ele quer mudar a tua vida, amado. Ele quer transformar você. Deus gosta disso. Ele gosta de mostrar o poder dele. Não para gente grande e poderosa. Porque gente grande e poderosa, se ele fizer um milagre na vida dessas pessoas, outros podem dizer: ah, mas não foi Deus, foi porque eles eram grandes e poderosos. Mas quando ele pega uma pessoa pequena e fraquinha, isso é um desafio. Deus gosta de desafio, amado. Deus gosta de fazer as coisas de maneira sobrenatural. Ele gosta de fazer isso. Amém? Quem era Gideão? Gideão se sentia um fraco. Gideão era o mais fraco, Gideão era o mais covarde. Gideão não tinha iniciativa para nada. Ele não tinha coragem de fazer nada, ele não tinha iniciativa. Gideão se sentia tímido. Gideão era uma pessoa que estava afastada de todo mundo, dentro de um buraco, não falava com ninguém. Era um menino cheio de trauma, cheio de complexo e cheio de revoltas. Ele ficou revoltado com o próprio anjo que foi falar com ele. E Deus vai escolher trabalhar na vida de Gideão. E conta a Escritura que Deus vai dar para Gideão uma tarefa. Ele vai dizer: Gideão, você quer que eu mude a tua vida? Eu vou mudar. Mas antes, você tem que fazer uma coisa importante para mim. Deus manda ele fazer uma coisa. Era quebrar o altar de Baal. Baal, eu já disse aqui, era uma estátua de um falso deus cananeu, né? E que foi idolatrado pela nação de Israel durante 7 anos. E Deus já não aguentava mais isso. Porque quando Deus mandava a chuva, eles falavam: foi Baal que deu. Quando Deus abençoava a lavoura, eles falavam: foi Baal que deu. Foi Baal que deu. Baal era o padroeiro de tudo. Era o senhor de tudo. Aí Deus falou: então vou entregar vocês nas mãos dos midianitas, para vocês verem que Baal não é nada. E eles vão passar 7 anos na fome e na miséria. Aí Gideão, revoltado, fraquinho, chamou a atenção de Deus. E Deus disse: Gideão, você vai ter que fazer uma coisa importante. Mas você vai me provar que eu estou acima de tudo. Quer que eu mude a tua vida? Então faça o que eu mandar. E Gideão disse: sim, Senhor. Pega essa madeira que está aí, sobe até lá em cima naquele monte, no altar que fizeram para Baal, e dá uma madeirada naquele altar. Arrebenta com tudo. Porque há 7 anos que aquela imagem está tomando a minha adoração. Há 7 anos que aquela imagem está enganando as pessoas. Deus odeia a idolatria, amado. Deus não gosta disso. Gideão vai pegar uma madeira, vai esperar ficar de noite, porque os religiosos da cidade iam lixar ele. Ele pega aquela madeira. Quando ele chega perto do altar de Baal, ele diz: assim diz o Senhor, eu sou o único Deus de toda a terra, a única rocha. E ele dá uma madeirada e quebra tudo. Ele quebrou a perna do santo. Acabou com tudo. Destruiu tudo. E ele fez de noite, porque ele não é bobo. Ele falou: vão me matar. Há muito tempo atrás apareceu um pregador chutando uma santa na televisão. Quem lembra disso? Levanta a mão. Parece que ele teve que fugir do Brasil, porque queriam pegar ele. Não sei. Mas brincar com a religião de uma pessoa não é fácil, né? Brincar não é. Você não está brincando com a religião de uma pessoa quando você está pregando contra a idolatria. Eu sou contra brincar com a religião dos outros, mas quando você prega contra a idolatria, você não está brincando com a religião de ninguém, você está pregando a verdade. E a verdade é que existe um único Deus em todo o céu e em toda a terra. Toda imagem de escultura que você guarda na carteira, na tua casa, no teu carro, arranca aquilo de lá, porque isso está impedindo Deus de abençoar a tua vida. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus te dá tudo aquilo que estava preso e retido no mundo espiritual. Creia que é só Deus que pode ser o Senhor da tua vida para toda eternidade, meu irmão. Diga amém. Se você tem alguma imagem na tua casa, isso não está agradando a Deus. Ainda que seja uma fotinha de um santo na carteira, ainda que seja uma medalhinha que quando você sai de casa você beija, isso não está agradando a Deus. Não está.
Ah, pastor, mas quando eu saio de casa, eu não levo nada. Mas faz o sinal da cruz. É porque você deixou com que as coisas do passado ficassem entranhadas na tua memória. Ah, mas fazer o sinal da cruz não é bom? Amado, a cruz foi a arma que matou o Filho de Deus. Você acha que Deus gosta disso? Então, se fosse uma flecha, a pessoa faria o sinal de uma flecha. Então, se fosse um revólver, seria o sinal de um revólver. Você não tem que guardar a cruz como um sinal em você. Você tem que gravar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é que Cristo pagou pelos teus pecados, foi morto pela tua salvação, para te livrar e te libertar de todas as tuas angústias. Você tem que guardar a mensagem da cruz e não o sinal da cruz. Amém, igreja? Agora, Gideão destrói o altar de Baal, só que não é o suficiente. Deus disse, tá bom, a parte espiritual você já consertou. Mas falta uma coisa, Gideão. Meu altar está vazio. Você destruiu o altar de Baal, construiu um altar para mim, mas o meu altar está vazio. Altar é lugar de quê, amados? Sacrifício. Quem está entendendo isso? Meu altar está vazio. Quer que eu resgate a nação dessa pobreza e dessa miséria? Então você vai ter que ir lá no celeiro do teu pai, porque você é pobre e você não tem dinheiro. Pega o boi reprodutor, o boi de 7 anos, o boi que tem exatamente o tempo da miséria da nação, e sacrifica em oferta aqui nesse altar. Tem coragem para isso? Mas Senhor, é o boi do meu pai vai me matar. Gideão, você me ama acima de tudo? Você me coloca em primeiro lugar? Deus faz desafios com a gente, amado. Uma vez Jesus olhou para um jovem rico, e eu estou no Novo Testamento agora, e ele disse, você ama a Deus acima de tudo? Porque ele disse que amava. Então desfaz do que você tem e me segue. E ele virou as costas para Jesus. Você me ama acima de tudo, Gideão? Porque para eu mudar a tua vida e a vida do país, você vai ter que me provar isso. Você tem que amar a Deus acima de qualquer coisa. Qualquer bem, qualquer patrimônio, qualquer valor, qualquer coisa. Deus tem que estar acima de tudo na tua vida. Qualquer ser humano, amados. Aí Gideão diz, sim Senhor. E ele pega o boi do pai, vai até o altar, sacrifica um animal que era o patrimônio da família. E dá de oferta porque o próprio Deus pediu. Mas também depois disso, o Espírito Santo vai revestir Gideão. Ele começa a ter um poder e uma autoridade que ele nunca teve antes. Está escrito que ele foi revestido por Deus. E ele pega um chifre de carneiro, vai para o meio da praça, toca aquele chifre, e ele consegue ajuntar 32 mil homens. Ele diz, vamos entrar em guerra contra o nosso inimigo. Chega de viver debaixo de miséria, de pobreza. Vamos mudar a nossa vida. E ele junta 32 mil pessoas. Ele agora está revestido do poder de Deus. E Deus está feliz com ele. Quem crê que Deus está feliz com Gideão? Fez tudo o que ele pediu. Não é? O amou mais do que Baal. Sacrificou o boi do próprio pai. Ele está feliz. Aí Deus olha para Gideão e Gideão está andando para lá e para cá. Estou com 32 mil homens, 32 mil homens, 32 mil homens. Mas eu vou enfrentar 135 mil. Eram 135 mil dos inimigos. A Bíblia diz que eram tantos camelos que não se podiam contar do lado do inimigo. Pareciam gafanhotos. E Deus vendo que ele estava nervoso, né? Aí Gideão fala assim, Senhor, eu vou entrar na guerra, mas eu quero sinais. Eu quero sinais. Porque eu fiz para o Senhor aquilo que ninguém faz. Ninguém teria coragem de fazer o que eu fiz, e eu fiz. E aquele, amado, que coloca Deus acima de tudo, tem direito de pedir sinais. Tem direito. E Gideão vai pedir o primeiro sinal. Ele pega um velo de lã, que é igual um cobertor de lã, coloca estendido num varal, e ele fala para Deus assim, Senhor, se o Senhor é comigo, e se eu vou vencer os midianitas, então eu quero que amanhã de manhã, todo o terreno aqui esteja seco, e só o velo de lã molhado. Aí ele vai dormir. Ele vai dormir pensando, agora eu quero ver se Deus é comigo. Porque eu não vou fazer papel de bobo não vou lá para perder não.
No outro dia de manhã, Gideão acorda, bota o pé no chão, o chão está sequinho. Aí ele pega lá o velo de lã e torce e enche uma taça cheia de água. Dá um glória a Deus aí. Parece até que Deus mandou um anjo derramar só uma taça, porque era uma taça certinha. Aí ele fica feliz, Deus me respondeu, Deus me respondeu. Quem aqui já teve sinais de Deus? Levanta a mão. Já pediu e Deus respondeu. Quando você põe Deus acima de tudo, amado, tudo que você pedir, Deus te revela. Eu já tive experiências com Deus, tanto em sonhos como de olhos abertos. E Deus me revelou coisas. Só que para Gideão não é o suficiente. Ele está com dúvida, ele ainda é um medroso ainda, é um covarde. Aí ele olha e diz, meu Deus, tudo bem que o Senhor fez o velo se encher de água, mas não fica bravo comigo não, se eu te pedir só mais um sinalzinho. Aí ele pega o mesmo velo de lã, coloca no varal e fala, Senhor, agora eu quero o contrário. Eu quero que todo o terreno esteja molhado com o orvalho do céu e o velo de lã tem que estar seco. Se o Senhor me provar isso, aí eu vou para a guerra. No outro dia de manhã, eu não sei o que Deus fez. Eu acho que Deus enviou um anjo, botou um guarda-chuva aberto só ali. A noite toda. Quando ele acordou de manhã, estava tudo molhado e o velo seco. Aí ele disse, não, Deus é comigo, tem que ser comigo. Aí ele pega os 32 mil e diz, vamos para a guerra. Só que para Deus, amado, Gideão não convenceu muito não. E Deus agora tem uma tarefa, ele tem que mostrar para Gideão que Deus é com ele. E aí ele pega Gideão e fala assim, Gideão, vem cá. Gideão, tem muita gente com você. Eu quero que você agora faça uma reunião e pergunte, quem for covarde e medroso, volta para casa. Porque Gideão, no meu exército não pode haver medroso e covarde, com coração derretido. Senão vai atrapalhar. Tem gente que quer entrar na guerra, amado, mas está cheio de medo, né? A pessoa quer mudança na vida, quer melhora, quer milagre, mas não tem coragem de entrar na guerra, de entrar no fogo com Deus. Não tem coragem de abrir o seu negócio, não tem coragem de fazer um concurso, não tem coragem de entrar num propósito de oração, não tem coragem de ofertar. Como é que a pessoa quer entrar na guerra se ela está com medo no coração? Amém? Como é que você quer viver milagre com medo? Para descer do barco, tem que vencer o medo. Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, desce do barco. Quer andar sobre as águas? Desce do barco. Fala para quem está do seu lado, quer andar sobre as águas? Pula fora do barco. Sai desse período de conforto. Sai desse lugarzinho de segurança. Pula do barco, meu filho. Aí Pedro pulou, começou a andar, só que ele teve medo, começou a afundar. O Senhor, amado, quer te fazer viver experiências com Ele. O Senhor quer te fazer viver sobrenaturais. Mas para você viver sobrenatural, você tem que entrar na guerra, você tem que entrar no fogo, tem que descer do barco. Aí Gideão está lá e Deus diz, manda os covardes voltarem. Quando ele olha para aquele povo, que ele manda os covardes voltarem, adivinha quantos voltaram? 22 mil. Ele tinha 32. Foi mais que a metade. Gideão agora a perna começa a tremer. Mas Senhor, o Senhor acabou com o meu exército. Não, Gideão, não acabei não, só tirei os covardes. Sobraram 10 mil, correto? Aí Gideão falou, bom, 10 mil ainda é alguma coisa. Só que Deus, amado, Ele gosta de desafio. E Deus está querendo tirar o forte de dentro de Gideão. Para Deus tirar o forte de dentro de você, Ele tem que te jogar em situações assim. Porque são nessas situações que você manifesta a tua fé, a tua força. É no meio do fogo. Acredite no que eu estou te dizendo. Se Deus está dificultando as coisas para você, pode ser que não seja, meu querido, por causa dos teus pecados e das tuas falhas. Pode ser que Deus está dificultando as coisas para você, porque Ele quer tirar de dentro de você alguém forte, alguém guerreiro, alguém que pode superar tudo. Aí Gideão está lá e Deus diz assim, pega os 10 mil, desce até aquele ribeiro ali e manda eles beber água. Quem beber água com a cara enfiada na água, manda voltar para casa. Aí Gideão desce com todo mundo, os 10 mil estão bebendo água lá no riacho. Ele pega uma pena, um papel e vai contando, né? Vai contando. Aí quando ele acaba a contagem, ele diz, Senhor, tem 9.700 que beberam com a cara colocada na água.
O Senhor só me deixou 10 mil e agora vai me tirar 9.700? E Deus disse, Gideão, manda embora todo mundo. Fala, misericórdia. Tem coragem, amado? Tem coragem de entrar numa guerra contra 135 mil com 300 soldados? Aí Gideão, com muita dor, diz, tá bom, pode ir embora todo mundo. E Deus diz, é com esses 300 que eu vou te dar a vitória. Veja comigo aqui, ó. Capítulo 7. Quem ainda está aí, dá um glória a Deus. Versículo 7. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que a outra gente se vá cada um para o seu lugar. E cada um voltou. 300 homens. E Deus está lá. E aí, Gideão, você é forte ou fraco? Eu sou forte, Senhor, eu sou forte. Só que Deus olhou para a mão de Gideão. E a mão de Gideão estava assim, ó. Está vendo a minha mão daí tremendo? A mão de Gideão estava assim, ó. Deus viu que a mão dele estava assim. Eu vou te provar que Deus viu. Aí Deus vai pegar Gideão e falar assim, Gideão, meu filho, a tua mão está tremendo. Você está com medo. Não, Senhor, eu creio que vai acontecer um milagre. Gideão, você está com medo e não me esconda. Gideão, pega o teu moço Pura, o teu servo, desce até o arraial dos midianitas de noite, porque os midianitas estavam num vale, né, numa região assim que parecia um buraco, e eles estavam nas montanhas. E Deus disse, desce até lá embaixo, porque eu vou fazer você ouvir uma coisa que a tua mão não vai tremer mais. Veja comigo aqui, ó. Versículo de número 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão, o quê, amados? As tuas mãos, porque a mão dele estava tremendo. Já viu quando a pessoa fica com medo, nervosa, que ela fica tremendo toda? Deus fala assim, eu vou esforçar a sua mão. Fica tranquilo, você vai ouvir uma coisa, que a tua mão vai parar de tremer. Quem quer parar de tremer diante dos inimigos que estão enfrentando, dos problemas da vida? Quem quer parar de temer até diante da morte? Então ouve a voz de Deus. Confie em Deus. Aí Gideão diz, tá bom, Senhor, eu vou. Aí quando deu um horário da noite, Gideão pegou o moço dele, chamado Pura, e ele disse, Pura, vamos descer, porque Deus falou que eu vou ouvir uma coisa que vai tirar todo o meu medo. E eu quero ouvir, mas está lá no arraial do inimigo, então vamos escondido. Aí ele desce de noite escondido, fica atrás de um arbusto, assim, ó. Eu vou precisar de um moço aqui que faça o Pura para mim. Cadê o Pura? Tem que ser um moço. Deixa eu ver aqui. Vem, meu filho, vem você. Vem cá, vem. Você vai ser o Pura. Vem. O moço de Gideão. Vem cá. Vamos, Pura, vamos? Vamos, porque Deus falou que a gente vai ouvir uma coisa que a minha mão vai parar de tremer. Aí a gente se esconde aqui. Abaixa aí, meu filho. Nesse momento que ele desce, Deus faz tudo na hora certa, no tempo certo. Diz a palavra que 2 soldados inimigos estavam conversando. Um era o vigia, era o sentinela. Vou precisar agora dos soldados. E vou precisar também. Vem, meu filho, vem, você vai ser soldado também. Um era o sentinela. Imagina que esse aqui é o sentinela. Fica aqui, meu filho, sentado aqui. Você é o sentinela. Você está ali, ó. Cara de sentinela, meu filho. Assim, ó. Segura assim. Isso. Nessa hora, Deus deu um sonho para um dos soldados do exército inimigo. Imagina que esse aqui é o que teve o pesadelo. Gideão está aqui. Está aí, Pura? Vamos. Vá, meu filho. Deixa eu botar o microfone aqui para vocês ouvirem. Você fala assim, ó, eu tive um pesadelo. Eu tive um pesadelo. Mas que pesadelo, rapaz? Eu sonhei. Eu tive um pesadelo com um pão de cevada. Ele começava a rodar. E ele destruía todo o acampamento dos midianitas. Destruía tudo. Ele feriu todo o acampamento. Presta atenção. Um está tendo sonho. Ele está tendo sonho que um pão de cevada vinha de cima para baixo,
transtornando o acampamento todo e rodeando o arraial. É um pesadelo, um pão. Quem é o pão vivo que desce do céu? Aí esse aqui vai interpretar o sonho. Deus coloca o que sonha e o que interpreta do lado. O que esse aqui falou? Eu não acredito. Esse pão é o Gideão. É o filho de Joás. É inútil a gente lutar. Não tem como vencer. Deus entregou o arraial, esse exército inteiro, nas mãos de Gideão. Ô glória! Gente, presta atenção. Gideão está aqui, ó. E o Pura está aqui, meu filho. Fica aqui comigo. O Pura está aqui, ó. Fala assim, ó. Esse pão é o Gideão. Fala. Quem é que está fazendo eles falarem isso? Quem é que está fazendo eles falarem isso? Aí Gideão, medroso, vai fazer assim, ó. Rapaz, ele falar que sou eu. Você ouviu também? Ouvi. Ouviu mesmo? Ouvi. Sou eu mesmo. É. Deus é maravilhoso. Querido, eu profetizo, até aqueles que te perseguem, até aqueles que querem ver o teu mal, Deus vai usar a boca deles para falar bem de você. Até o inimigo vai sonhar com a tua vitória. Diga amém, Jesus. Deus vai usar aqueles que te querem mal para falar bem de você e profetizar a tua vitória. Aí Gideão agora está forte. Aí ele enche o peito, fala, Pura, vamos subir. Aí ele chega no arraial, reúne todo mundo. E ele diz, Deus entregou o arraial do inimigo na nossa mão. Agora eu tenho fé, agora eu tenho certeza. E Deus está feliz da vida. Aí ele pega 300 homens. E ele vai seguir a estratégia que o soldado falou. O soldado não disse que o pão de cevada rodeava o arraial? Não foi isso? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos cercar o arraial. Porque eu escutei que o soldado disse que o pão de cevada cercava. 100 vai para um lado, 100 para o outro. Ele dividiu 3 esquadrões de 100. Aí ele falou, pega um vaso, uma tocha, cada um pega uma buzina de chifre de carneiro, e vocês vão fazer o que eu fizer. Tem que me copiar. Na hora que eu tocar a buzina, vocês vão pegar o vaso e vão jogar o vaso lá embaixo no vale. E o vaso vai quebrar. Aí vocês pegam a tocha e levantam e tocam a buzina. E todo mundo grita de uma vez, pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. É isso que vocês têm que gritar. Aí quando deu a hora ele fez isso. As pessoas pegaram os vasos, tacaram no vale, levantaram a tocha, começaram a tocar a buzina e começaram a gritar, espada do Senhor e espada de Gideão. Espada do Senhor, espada de Gideão. Os inimigos acordaram no escuro. Eram 3 tribos diferentes. Eram os midianitas, os amalequitas e os bebuínos do Oriente. Cada tribo vestia um uniforme diferente, meu irmão. Eles olharam um para o outro e pensaram que um ou outro era inimigo e se mataram. Gideão não teve que levantar uma espada. Gideão não teve nem que sair do lugar. Ele ficou parado e viu os inimigos se destruírem. Querido, abra a tua boca e profetiza comigo. Pela espada do Senhor e pelo meu casamento. Pela espada do Senhor e pela minha saúde. Pela espada do Senhor e pela minha prosperidade. Deus vai fazer você ver a tua vitória diante dos teus olhos. Você não vai mover um músculo. Deus vai tomar essa peleja para você, meu amigo. Ele está na tua frente. Você não precisa sair daqui desse lugar. É aqui que Ele vai te honrar. Fala para quem está do teu lado. É paradinho aqui, ó. E você vai ver a tua vitória. Bate o pé no chão. Paradinho aqui. Não adianta você ficar se locomovendo para lá e para cá. Gideão ficou parado e viu o livramento do Senhor. Deus vai te mostrar livramentos aqui. Quando acabou aquela batalha, presta atenção porque a gente já está terminando. Quando acabou a guerra, escute, 15 mil dos inimigos ainda fugiram. 15 mil escaparam. E entre esses 15 mil, tinham 2 reis, que eram os reis dos midianitas. E você vai ver isso comigo dentro da palavra. Eles vão escapar, que era o rei Zeba e o rei Salmuna. Eles vão escapar. E Gideão não vai aceitar.
Ele quer a vitória completa. Amém, igreja? Ele não vai se deixar escapar, não. Ele vai falar, não, peraí. A gente não pode deixar escapar. A gente não pode contar a vitória só porque Deus destruiu esses que estão aqui. A gente tem que perseguir. Tem que ir atrás. Amado, posso te dar um conselho? Vendo o inimigo fugir de você, os demônios baterem em retirada, não fica contando vitória, cantando vitória, não. Persegue o inimigo. Pastor, recebeu uma vitória, não fica cantando vitória, não. Persegue. Continua lutando. Continua jejuando. Mas a pessoa recebe uma bênção, não vem mais na igreja. Recebe uma cura, um milagre, uma porta aberta, uma oportunidade, não vem mais. Que maravilha, está contando a vitória. O diabo ele foge, mas ele volta. Você não tem que ficar cantando vitória, não. Você tem que continuar perseguindo. Você tem que correr atrás, tem que jejuar, tem que repreender. Essa foi a primeira vitória de muitas que Deus vai te dar. Você não pode parar de perseguir o inimigo. Eu só vou parar, pastor, quando eu ver Satanás e os seus demônios debaixo da sola dos meus sapatos. Você tem que continuar lutando, persistindo, mesmo cansado, até essa luta acabar de vez. Até o diabo se arrepender de ter mexido contigo. Fala comigo, o diabo vai se arrepender de mexer comigo. Vai se arrepender, você vai jogar as tendas do inferno de cabeça para baixo. É verdade. Gideão pegou os 300 que estavam com ele e falou assim, vamos atrás dos 15 mil. Amado, presta atenção. Ele está indo atrás de quem? De quantos? Quantos que estavam com ele? Ele estava cansado e com fome. E ele está indo atrás de 15 mil. Sabe o que é isso? O homem ficou macho. O homem está corajoso agora. Mudou. Gideão não é mais o mesmo. Eu quero os 15 mil. Você acha que ele vai pegar um velo de lã e vai falar, Senhor, me dá o sinal? Ele vai falar, Deus é comigo. Deus sempre foi. Quando você atinge um relacionamento com Deus íntimo, de vitória, de fé, você não precisa nem mais ficar pedindo sinais, meu irmão. Você vai em frente e a porta vai se abrir. Tudo que você fizer, onde você puser a palma da tua mão, a planta do teu pé, Deus vai honrar o trabalho da tua mão, sem você ter que pedir sinais e maravilhas. Sabe por quê? Porque você tudo pode naquele que te fortalece. Oh glória! Vai chegar um tempo na tua vida que você não vai nem precisar mais pedir sinais. O que você fizer, Deus vai te honrar. Gideão falou, eu quero os 15 mil na minha mão. E mesmo cansado, ele persegue. Lembra do início? Veja comigo aqui no capítulo 8, versículo 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. Amado, eu sei que você deve estar cansado. Eu sei que você não deve estar aguentando mais essa luta que você está enfrentando. O Espírito Santo de Deus me revela que tem pessoas aqui que querem jogar tudo para o alto. Tem pessoas aqui que querem abandonar a fé. Uns querem até abandonar o casamento, abandonar o trabalho. Eu sei que você está cansado de tanto lutar, de tanto guerrear. Mas Deus está me usando para te dizer, mesmo cansado, continue lutando pelo meu exército. Continue perseguindo, porque haverá uma recompensa para você. Aí os 300 vão falar, mas Gideão, a gente está desmaiando de fome. Gideão diz, não tem problema. Aqui na frente tem uma cidade israelita, a cidade de Sucote. Quando a gente chegar lá, o povo de Sucote vai dar pão para a gente comer. E nós vamos renovar as nossas forças e vamos acabar de uma vez por todas com os reis dos midianitas. Aí ele pega os 300 e vai perseguindo. Quando ele chega em Sucote, aí ele para em Sucote e fala, nós estamos cansados. Vocês não sabem da guerra que aconteceu? Eu sou Gideão. E esses 300 que estão comigo, estamos lutando pelo nosso país, estamos lutando pela nossa nação. Nós estamos juntos. Só que nós precisamos de pão, precisamos de água. Por favor, dá pão para a gente, dá água para a gente.
porque os reis dos moabitas estão nas nossas mãos. Olhem para mim agora. Sabe o que os moradores de Sucote vão dizer? Os moradores de Sucote vão falar assim: os reis dos moabitas estão nas mãos de vocês? Cadê? Me mostra. Nós não vamos dar pão para vocês, coisa nenhuma. Gideão disse: não acredito. Eu não acredito que vocês estão me negando pão. Veja comigo aqui, ó. Versículo de número 6. Porém os príncipes de Sucote disseram: está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão para que demos pão ao teu exército? Já viu aquela pessoa que só dá alguma coisa, só ajuda se ela vê algum sinal? Sabe o que esses homens estão falando, amado? Você não tem noção. Cadê? Os reis já estão na mão de vocês? Já venceram? Aí Gideão vai se decepcionar. Gideão vai dizer: não, eu estou aqui defendendo a causa de Deus. Eu estou lutando por vocês também. Esses homens estão desmaiando de fome, e vocês não vão dar um pouquinho de pão para renovar a nossa força, para a gente acabar de uma vez por todas com os inimigos? E eles disseram: não. Aí sabe o que ele falou? Versículo 7. Então disse Gideão: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Sabe o que ele quis dizer? Quando eu voltar em paz, e eu vou voltar, eu vou amarrar os reis dos midianitas, eu vou trazer eles aqui nessa cidade que me negou pão, e eu vou pegar os espinheiros do deserto e vou dar uma surra em vocês. Fala para quem está do lado: o homem está macho. Me negaram pão, né? Eu vou dar uma surra em vocês. Aí ele foi para a próxima cidade. O nome da cidade era Peniel. Filhos de Abraão, filhos de Jacó. Era o mesmo povo. Só que o povo de Peniel vai falar a mesma coisa. Cadê? Vocês venceram? Cadê? Não vamos dar pão coisa nenhuma. Aí Gideão falou: quando eu voltar em paz, eu vou destruir aquela torre de vocês ali que vocês tanto confiam. E ele foi cansado, com fome, e perseguiu os reis midianitas. Ele pegou os 300 que estavam com ele e disse: nós vamos enfrentar 15 mil. Vocês estão preparados? Ele: sim, Gideão. Vai ser 50 para cada um. Cada um aqui vai ter que matar 50. Estão preparados? Sim, Gideão. E eles foram, derrotaram todos, amarraram o rei Zeba e o rei Salmuna e trouxeram esses reis. Dá um glória a Deus aí, amado. Sabe o que o Espírito Santo manda eu falar para você hoje? Gideão é um tipo de Cristo. Ele é uma ilustração de Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele estava aqui para guerrear por mim e por você. Ele estava defendendo a minha causa e a tua causa e a causa de Deus. Jesus lutou contra os demônios, guerreou contra as doenças, lutou contra o inferno. Foi a maior batalha espiritual do mundo. E ninguém apoiou Ele. Ele lutou sozinho. E eu vou te falar uma verdade, até hoje está assim. Poucas são as pessoas, amado, que contribuem para o esforço de guerra. Eles tinham que contribuir para o esforço de guerra. Quem concorda, levanta a mão. Estava lutando por eles. Era por Deus e por eles. Amado, você precisa entender uma coisa no teu coração. Essa obra que nós estamos aqui fazendo em Alagoas, Maceió, é uma guerra. Nós estamos entrando em batalha espiritual contra demônios aqui nesse lugar. E nós precisamos que nessa hora você contribua com o esforço de guerra.
Quando você separa a sua oferta, como nós vamos fazer dia 8 agora, de R$700, você está contribuindo com esforço de guerra. Quando você separa o dízimo, você contribui com esforço de guerra. Agora, quando Jesus chega até você e você vira as costas, você está virando as costas justamente para aquele que está lutando por você. Fala para quem está perto de você, contribua com o esforço de guerra. No nosso país tem pastores que estão cansados, tem pastores que estão com problemas, tem obreiros que estão cansados. Às vezes a gente tenta abrir uma igreja e não consegue, tenta alugar uma rádio e não consegue, tenta expandir o evangelho e não consegue. Estamos cansados e com fome. E quando a gente mais precisa, não são todos, mas alguns viram as costas. O Senhor quer que você pegue essa palavra e use ela para mudar a tua visão e a tua vida. Porque Jesus está voltando. E Ele vai voltar em paz. Ele vai voltar não com os reis midianitas amarrados, mas Ele vai voltar com o falso profeta, a besta e Satanás amarrados. Gideão voltou. Voltou ou não voltou? Sabe o que aconteceu? Quando Gideão chegou no lugar, ele falou assim: está vendo aqui os reis? Eu não falei que eu ia dar uma surra em vocês? Peguem, ele vai falar para os 300, peguem os espinheiros do deserto agora. E Gideão deu uma surra neles. Derrubou a torre de Peniel. Gideão voltou para executar a punição. Diga comigo, Jesus está voltando. E Ele vai executar a punição, o castigo. Quem crê nisso, levanta a mão. Ele está voltando. Só que Ele não vai castigar aqueles que viraram as costas com espinheiros. Ele vai castigar com vara de ferro. Está escrito na palavra. Ele vem com vara de ferro. Não só para quem virou as costas nessa área, mas para aqueles que viraram as costas para o reino de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir o Senhor bem forte. Sabe o que vai acontecer depois? Vão chamar Gideão e vão dizer assim: domina sobre nós. Gideão vai dizer: eu não vou dominar. Quem vai dominar sobre vocês é o Senhor. Quem vai dominar sobre você é Deus. Gideão falou: é Deus que vai mandar em tudo, não sou eu, é o Senhor. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Pense em Deus nesta hora. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Gideão é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Quando Jesus veio a essa terra, Ele lutou sozinho. Ele não teve apoio dos judeus, mas Ele foi até o fim. Mesmo cansado, Ele foi até o fim. E Ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você está com Cristo, então você vai perseverar até o fim. Você não vai deixar o cansaço amarrar você no mundo, lá fora. Você não vai deixar nada impedir você de vir para a igreja. Porque aqui a palavra diz que mesmo cansados, eles estavam guerreando. Fala para quem está do teu lado: você pode estar cansado, mas você vai estar aqui guerreando. Ou você não está com os 300? Amém? Perseguindo. Agora, para isso você tem que primeiro deixar Jesus liderar você. Deixa Jesus governar a tua vida. Quantos aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, querem ter uma vida mudada? Querem deixar de ser o menor para ser o maior com Deus? Quantos querem receber o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador e fortalecedor da sua vida? Como Gideão foi,
Levanta a mão direita assim, ó, pastor, eu quero esse Jesus. Levanta a mão assim que eu vou orar por você. Pode levantar. Isso, levanta a mão. Vem cá você que levantou a mão que eu vou orar por você. Pode vir aqui à frente. Vamos aplaudir. Venham, venham, venham. Todos que levantaram as mãos, venham. Parabéns. Parabéns. Venha. Agora eu vou fazer o convite para você que estava afastado. Gente, a Bíblia diz que Gideão estava cansado e continuou perseguindo. Tem gente que fala assim, pastor, me afastei da igreja porque eu estava cansado. Ah, me afastei da igreja porque ninguém me dava nada, ninguém me dava atenção, ninguém ligava para mim. Deram pão para Gideão? Sim ou não? Deram água para ele? Ele desistiu por isso? Aquele que está com Cristo de verdade, continua perseguindo, mesmo cansado e mesmo com fome. Amém? Pastor, eu quero voltar para Jesus hoje. Quem quer voltar para a casa do Pai? Levanta a mão assim, ó. Levanta a mão mais alto que você puder. Pastor, eu estou firme na igreja. Talvez você esteja firme, mas essa palavra falou com você. Você crê que existe um exército aqui que trabalha e que luta e que guerreia? Quem crê? Você que diz, pastor, tem horas que eu acho que eu contribuo pouco com o esforço de guerra. Sabe o que é o esforço de guerra? É quando uma nação se reúne para mandar mantimento para a tropa que está lá no outro país. Você faz parte do reino de Deus. Existe um exército que está guerreando e nós precisamos de ajuda. Só você que diz, pastor, eu sinto que eu tenho feito pouco pelo exército de Cristo. Sabe qual foi a frase de Gideão? Vocês não têm pão para me dar para esses homens que seguem as minhas pisadas? Você crê que os pastores da Paz e Vida seguem a pisada de Cristo? Então nos ajude. Você que diz, pastor, podia ser um obreiro, podia ser um levita, mas não estou sendo. Podia ser um cooperador, um evangelista, podia fazer alguma coisa, até patrocinar mais a obra, investir mais, mas eu não estou fazendo. Eu não quero virar as costas para esse esforço de guerra. Você que sente que podia fazer mais, mas não está fazendo. Vem cá que eu vou orar por você também. Vem falar com Deus. Vem, vamos aplaudir o Senhor. Vem, sinta isso no teu coração. Vem, não vire as costas para o esforço de guerra. A igreja estende as mãos para cá. E você que pode, dobra o teu joelho comigo. Isso. Feche os seus olhos. Põe a mão direita assim, a igreja vai interceder. E você que está aqui comigo, amado, amada, diga, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra. E eu senti que o Senhor falou comigo. Gideão deixou de ser o menor e passou a ser o mais forte, porque o Senhor estava com ele. Eu quero ser assim. Eu quero ter um relacionamento contigo, Senhor, igual ao de Gideão, que não precisou no fim nem de sinais. Ele não precisou pedir confirmações. Ele foi em frente, porque sabia que o Senhor era com ele. Eu quero chegar a um ponto de fazer qualquer coisa, crendo que o Senhor está comigo. Pai querido, perdoa minhas falhas. E se eu virei as costas alguma vez para o teu exército e não contribuir para o esforço de guerra, essa guerra espiritual que Jesus está travando, me perdoe, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém.